galerinha, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez a gente vai falar de um livro de parceria, que foi Olhar de Milo. Eu não tenho ele aqui na edição física, né? Porque as parcerias da Editora Lei, elas são com e-books. Então eu não tenho ele aqui, eu tenho ele disponível no computador só. Então eu vou deixar uma foto aqui em algum lugar. O Garão vai deixar uma foto, que ele vai editar esse vídeo. E basicamente ele é um livro... seria para crianças, não tipo crianças, mas jovens adultos em geral. Basicamente a história dele é a seguinte: é um piazinho chamado Milo, que ele tem, se eu não me engano, 9 anos na história. Ele continua esses 9 anos durante todo o livro. E ele tem uma deficiência no olho, que basicamente, eu estou falando basicamente toda hora. Então, a deficiência no olho dele é como se fosse um buraco de agulha. Meio difícil de explicar isso, mas enfim, seria como se ele tivesse uma cutícula, sei lá, ao redor do olho e um buraquinho bem no meio ali que ele consegue ver. Então ele tem a visão focada dele, que seria a visão olhando pra frente, só que ele não tem a visão periférica. Ou seja, ele não pode fazer esportes que são muito radicais, ele não pode andar de bicicleta, ele não pode fazer algumas coisas, porque ele tem essa deficiência que limita ele e não deixa ele ser uma pessoa normal, digamos assim. Porque realmente é muito difícil você pensar que você não tem essa visão periférica. Imagina você atravessando a rua, você teria que olhar muito bem para um lado para o outro. Daí ele tem essa deficiência e e os médicos falaram para ele que isso pode fazer ele ficar cego, e tem algumas precauções ali para ele ficar cego depois de tanto tempo, porque se ele forçar a visão dele mesmo assim, ele vai acabar ficando cego mais rápido. Então a história é o seguinte: começa com a avó dele, que mora ele, a mãe dele e a avó dele. A avó dele, se eu não me engano, é a avó do pai dele, e a mãe dele é divorciada. Então o pai dele não mora já mais com eles, mora em outro lugar, acho que nas Arábias, em um lugar lá. E basicamente, de novo, o pai dele não existe mais na história, quer dizer, existe, só que não está presente na história. E daí começa a história com a avó dele colocando fogo na cozinha. Então, assim, a avó dele, que seria a avó do pai dele, já tem 92 anos. Então ela já é uma senhora velhinha, se não me engano é a mãe do pai dele, 92 anos, então é bisavó do Milo. E ele gosta muito da bisavó dele. A bisavó dele não é muda, mas ela não fala desde que o avô dela morreu. Desde que o marido dela morreu, que seria o bisavô do Milo. Desde que ele morreu, ela não fala mais. Ela só escreve numa cadernetinha e mostra pra ele, assim. E eles se comunicam desse jeito. E, inclusive, ela que é responsável por treinar o Milo nos outros sentidos. No caso, ela treina a audição dele, treina outros sentidos que ele vai usar depois que ele ficar cego. Então a história já começa meio triste ali, só que você não fica aquela coisa de emoção e tudo mais no começo. Daí assim, a avó dele tá treinando ele e tal, blá blá blá. E ela sempre acorda de manhã e vai pra cozinha, faz o café dela, chá, sei lá. E a história se passa na Inglaterra, provavelmente é chá. Não lembro mais agora. Então ela vai lá e bota fogo na cozinha. A partir daí, a mãe do Milo, ela resolve mandar a avó dele para uma casa de repouso, porque ela é um fardo para ele. Minha voz bugou. Então, basicamente, ele vive a vida dele, só que cuidando dela. Não é a mãe dele que cuida. E a mãe dele já tem alguns problemas financeiros ali, ela tinha algumas clientes, que ela tinha um salão e tudo mais, e tá perdendo clientes. Então, eles ficam meio que pobres, só que não, assim, pobreza extrema. Mas eles já não conseguem, assim, ter uma vida confortável financeiramente. Então, ela manda a avó dele para esse asilo. E ali nesse asilo, o Milo começa a visitar a avó dele e tal. E descobre que eles estão tratando ela mal. Então, a história, ela é enrodada nesse asilo e, tipo, na trama da avó dele sendo maltratada, das outras pessoas ali do asilo sendo maltratadas. E não é bem um asilo, é uma casa de repouso. Então seria um asilo, só que não um asilo. Eu particularmente gostei da história, inclusive no Goodreads, pra quem me acompanha, eu dei notas de 5 estrelas. Seria mais ou menos umas 4,5 por aí. Porque realmente é uma história que eu gostei bastante. É uma história que
me cativou, me deixou lendo, assim, me deixou com vontade de ler. E ultimamente, pra quem me conhece, sabe que eu não tenho mais essa vontade de ficar lendo todo dia e tal. Justamente porque eu não tinha achado mais livros bons e eu tava meio que desmotivado pra leitura. Então, eu voltei esse ano lendo Feito de Fumaça e Osso, que é um livro que me cativou bastante, me prendeu na história. E logo em seguida eu comecei a ler O Olhar de Milo. Então, é um livro que realmente me deixou intrigado com a história, me deixou querendo ler mais e tudo isso. E eu acho que é uma história muito boa, muito bacana. Para quem gostou de Extraordinário, pelo que eu ouvi dizer, vai gostar de Olhar de Milo, é uma história parecida. E é uma história que é narrada não só pelo Milo, mas por algumas outras pessoas também, sendo que Milo é o personagem protagonista, personagem principal. E as outras pessoas também fazem parte, tipo, como se fosse um George R. R. Martin nas Crônicas de Gelo e Fogo. Cada um tem a sua parte ali e eles vão contando. Mas basicamente na sua totalidade, assim, o Milo que é o grande protagonista, não são as outras pessoas. Não posso falar pra vocês sobre a diagramação, porque eu li o livro em e-book. A diagramação do e-book era boa, não vi nenhuma falha, o espaçamento era bom, tudo isso. Então, pra quem aí tem o livro físico, pode falar pra gente como é que é, se você gostaria ali nos comentários. E basicamente é isso. É um livro que eu gostei bastante, é um livro que eu recomendaria a leitura para quem está começando. É um livro muito bem escrito, a autora fez um bom trabalho na escrita, eu não tenho nenhuma repetição, nem nada disso. Eu gostei bastante da história mesmo. Acho que basicamente é isso. É um livro que eu recomendaria para quem está começando a ler e um livro que eu recomendaria para quem gostaria de fugir um pouco dessa leitura clichê, dessa literatura que é, assim, que já tá virando modinha, tipo, uma garota se apaixona por um garoto, e daí tem um outro garoto, daí tem aquele triângulo amoroso e tal. Então, é uma história que vale a pena conferir pra vocês aí. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que o vídeo não tenha ficado maçante. E um abraço, falou!